Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração, nesta noite de quarta-feira. Estamos aqui, sim, unidos, reunidos em nome de Jesus. E Jesus que nos disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria. Então, que nós possamos sentir a presença desse mestre querido, amado, o farol das nossas vidas, jogando sobre nós a sua luz excelsa, a sua luz divina, para que nós todos possamos sentir esse padrão vibratório superior, para que nós possamos receber com muita amorosidade este mimo que vem diretamente do coração do nosso querido Mestre Jesus. E vamos rogar a Ele, para que Ele possa nos intuir, melhorar a nossa compreensão da mensagem que Ele deseja passar para todos nós, para que também Jesus nos fortaleça, para que estejamos mais equilibrados e que consigamos enfrentar as dificuldades, as vicissitudes da vida com equilíbrio. Que nós possamos sentir essa presença do nosso amado Mestre e que nós possamos juntos estudarmos, orarmos. E quando terminarmos este estudo e oração, nós sentirmos que estamos mais fortalecidos e que recebemos da espiritualidade amiga todas as bênçãos direcionadas a nós, aos nossos familiares, a todos que necessitam de luz, de amor, de fé e de esperança. Então, é com muita gratidão que eu digo boa noite para vocês que estão aqui, para vocês que estão quietinhos, que não escreveram no chat, mas que estão aqui com essa energia muito boa, e para todos os nossos amigos que escreveram aqui no chat. Vamos dar boa noite aqui para quem deixou a mensagem. Tarcísio, querido, boa noite. Dona Ivani, Ana Vera, Lúcia, Milena, Dona Irene, querida, boa noite, amigos e amigas. André, seja bem-vindo. Regina, Lídia, G, Dona Solange, Vera, Mariângela, Valéria, Célia, sejam todos bem-vindos. Marisa, Raul, Maurício Duval, Osamira, Beth, seu Antônio, Flora, nossa secretária, boa noite a todos. Conceição, seu Boni, Liliana, boa noite, amigos, que coisa. Norminha, Pati, boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos estudar este livro aqui, né? Estou tendo uma sombrinha, né? Estela, boa noite. Então, agora eu vou parar com boa noite, porque não dá vontade de responder, né, para todos que estão ali colocando essa mensagem carinhosa. Este livro se chama Passos da Vida. A autoria de espíritos diversos. Tem mensagens de Emmanuel, Meimei, André Luiz e por aí vai. Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar o capítulo 20 deste livro, que se chama Se Todos Perdoassem. Então, relaxa, vamos escutar a leitura e depois vamos ver o estudo sobre este tema tão importante que é o perdão. Se todos perdoassem, imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a felicidade celeste começaria em casa, onde todo companheiro da equipe doméstica perceberia que a experiência da reencarnação é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre,
alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja, o despeito, o azedume, a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso da incentivação dos negócios subiria constantemente suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação de socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão, à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos nós aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Que lição maravilhosa essa de Emmanuel, né? Que lição maravilhosa que nos leva a refletir sobre o perdão. O que eu achei tão interessante, porque Emmanuel primeiro começa pelo lar, e ele diz que tudo começa pelo lar. Como seria diferente se nós conseguíssemos não ter ressentimentos e mágoas daqueles que estão na nossa família, né? E se nós compreendêssemos que cada um tem uma experiência diferente na reencarnação, seja uma experiência material, em termos de doenças, em termos de aprendizados, cada um se encontra no estágio evolutivo. Então, o que é um lar, o que é a família, é o encontro de muitos espíritos em estágios talvez diferentes também, né? Que se propõem a conviver junto para aprender a se amar e para aprender a juntos amar outros grupos e o próximo, né? Como é difícil a gente lidar no nosso ninho doméstico com pessoas, quando essas pessoas funcionam, pensam e sentem de formas tão diferentes da nossa. E a gente, humano que é, e ainda imperfeito que é, nós ficamos presos ao ressentimento. E isso é preciso mudar. É preciso trabalhar o perdão, principalmente daqueles mais próximos, porque a nossa família é o próximo do próximo, que Jesus tanto fala, né? Depois Emmanuel fala, se cada grupo da comunidade terrestre, né, tivesse a ideia de um bem comum e um entendimento entre as pessoas, trabalhando a inveja, trabalhando o despeito, o ciúme, o azedume, a crítica que destrói. Então, seriam todos esses sentimentos banidos.
e reinaria a paz entre os grupos, entre as empresas, entre as profissões, né? Entre as escolas e por aí vai. Olha que coisa fantástica, né? Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências, na efetivação dos negócios, subiriam o nível moral. Olha que interessante. Quando a gente pensa, né, que no passado nós tivemos uma vacina para curar a poliomielite, e aquele que descobriu a vacina para a poliomielite, ele não registrou a patente. Pelo contrário, ele publicou, né, para que todo mundo pudesse fabricar, curar e extinguir da terra a poliomielite. Isso é pensar com amorosidade. Ah, se nós estivéssemos nesta pandemia pensando exatamente assim, o quanto seria diferente, né? O quanto seria diferente se não houvesse aquele corre-corre para mudar qualquer coisinha de uma embalagem de remédio para o mesmo laboratório poder vender mais caro. Quão bom seria a gente perceber que o lucro não precisaria de ser de 500% ao ter uma empresa ou ao intermediar a venda de um alimento ou de um aparelho de comunicação, né, de uma prótese, ou até mesmo serviços médicos pelos quais nós pagamos. E aí ele fala que a guerra seria abolida do planeta porque as nações não mais guerreariam, né? Como a gente tem visto todos os dias nos jornais. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ele fala aqui que a saúde humana, se nós perdoássemos, atingiria prodígios de equilíbrio, seríamos saudáveis e longevidade, viveríamos muito e muito bem. Olha o que Emmanuel nos chama a atenção, né? Porque nós extinguiríamos do nosso coração, do nosso vocabulário, o ressentimento, a mágoa, o ciúme, né? Que tantas vezes levam as pessoas à obsessão e à loucura, a uma enfermidade e até a própria morte, né? Então, por conta deste último parágrafo, eu pesquisei e trouxe para vocês uma história para contar para vocês. Essa história está descrita no livro No Mundo Maior. Este livro tem autoria espiritual de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico, faz parte da série Nosso Lar. A gente sabe que André Luiz é aquele espírito médico que ele foi na Terra e que ele começa a se interessar pelas inúmeras curas e pelo funcionamento, pelas regras, pelas leis que regiam o mundo espiritual que ele conheceu. Então, André Luiz está neste livro ao lado de Calderaro. Calderaro é o assistente de André Luiz. Eu brinco com as pessoas mais próximas que a gente não encontra um mentor com nome simples, né? Tudo é nome que a gente embora, que a gente esquece, são nomes difíceis de guardar, né? Mas aqui neste livro, Calderaro é o assistente de André Luiz. Então, o Calderaro, ele atendia de um modo direto os irmãos encarnados. Então, ele desencarnado, Calderaro e André Luiz, vão juntos, né, André Luiz, aprender como fazer uma assistência aos irmãos encarnados. Então, é como se Calderaro ele tivesse mais assim, um estudo maior sobre a ciência do socorro espiritual. Então, eles iriam socorrer um encarnado que estava precisando muito de auxílio espiritual. E a gente sabe que desde o nosso Pai, Jesus como nosso governador, o nosso mestre, e todas essas falanges do bem, tem inúmeros trabalhadores que podem atender aos desígnios de Jesus,
chegando pertinho daqueles necessitados. E era isso que acontecia aqui. Mas André Luiz destaca que Calderaro, ele fazia o socorro espiritual como se ele estivesse exercendo uma psiquiatria iluminada. Então, olha que interessante esse termo de André Luiz, uma psiquiatria iluminada, né? Cuidando da mente, trazendo a luz para a mente daqueles que estavam completamente doentes. Bom, então André Luiz acompanha Calderaro e a equipe, né? E eles chegam a um vasto hospital. Neste hospital, em um leito, ele percebe encarnado um enfermo, muito abatido, pálido, imóvel ali no leito. Só que ele percebe que unido a este doentinho lá, estava uma entidade desencarnada. Então havia um espírito que estava num estado deplorável, ligado, né, energeticamente, fluidicamente a este encarnado, sofredor e doente. Então o doente, ele tinha tanta tensão nos nervos que eles observavam, porque a visão de quem está desencarnado é muito mais ampla do que a nossa, né? Então, com os olhos dos espíritos, eles percebiam que este doente estava com os nervos em frangalhos, porque era uma tensão muito grande. E ele não percebia a presença nem do desencarnado desequilibrado e nem desses amigos mais iluminados que foram ali ajudá-lo, né? E ele, André Luiz, descreve que o corpo daquele que estava ali na cama desencarnado estava ligado, vinculado ao do desencarnado que estava ali próximo, através de tênues, quase invisíveis fios que ligavam as cabeças dos dois e até a região do tórax, né? Então, o tórax e a cabeça estavam envolvidos em fios tênues, ligando os dois. E André Luiz achou aquilo muito interessante, porque é como se o pensamento de um vivesse no pensamento do outro, e o do outro no um, né? E os sentimentos perturbados estavam nos dois cérebros. Era como se aqueles cérebros fossem iguais, perfeitamente identificados entre eles. Olha que situação estranha, né? Os dois sofrendo muito, o encarnado e o desencarnado. Os sentimentos que levavam ao sofrimento, idênticos, eles sentiam. E os dois cérebros doentes igualmente, né? Então, Calderaro contou a história daquele enfermo, para que André Luiz compreendesse aquele fenômeno, né? Que eles estavam ali conectados e muito ligados, né? Porque existe um ditado que fala que o amor une, mas o ódio algema. Ambos estavam algemados pelo ódio nessa história que André Luiz escutou de Calderaro. Há mais ou menos 20 anos, né? Então, No Mundo Maior foi escrito na década de 40, então bem no princípio do século 20, né? Na década de 10, 15, 1910, 1920, por aí. Os dois ali eram encarnados, né? E o que aconteceu? Foi uma história de sangue. Por quê? Aquele que estava encarnado, ele era empregado desde a infância do desencarnado. Como que acontecia naquela época? Era muito comum as pessoas pegarem crianças de 11, 12 anos para trabalhar, e era como se fosse assim, um filho de criação trabalhador, né? Numa relação que, em troca de casa, de comida, né? De roupa, de calçado e tudo mais, você fica trabalhando para mim. Um tipo de escravidão. Mas era o que acontecia naquela época, né? Então, este encarnado, ele era o trabalhador, meio filho torto, daquele desencarnado. Quando ele completou a maioridade, né? O que ele fez? Ele chamou esse chefe
um trabalho, que era o proprietário daquele negócio que rendia muito dinheiro, então ele tinha muito dinheiro para que ele pudesse pagá-lo todos os anos que ele havia trabalhado e não tinha tido na mocidade, né, na adolescência, um salário que ele achava digno. Então o patrão negou e falou: não, eu não vou te pagar pelo período aqui do passado, porque eu te tratei também como filho, você morava comigo e eu te dei tudo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou te colocar, vou te dar um dinheiro e te colocar numa posição de negócios que você vai ficar mais rico e você não vai precisar mais, você vai ficar independente, rico. Aí o outro, com aquela negação do patrão, e ele não escutou os argumentos dele, foi ficando com palavras rudes, o outro também começou uma discussão, e quando este encarnado percebeu que o patrão, pai adotivo, não mudou de ideia, ele foi ficando com uma raiva muito grande. E o cérebro dele foi ficando inflamado pelo ódio, e num ataque de ira, ele ficou cego e assassinou aquele que era seu patrão. Só que o que ele fez? Ele assassinou, ele foi até o cofre, que ele sabia o segredo, ele era de total confiança do assassinado, ele retirou muito dinheiro, tudo que ele achava que era do seu direito por todos os 10 anos, 20 anos que ele trabalhava lá, né? E ele saiu, fechou tudo normalmente, né? E ele saiu, foi embora. No dia seguinte, ele elaborou um teatro. Ele procurou um policial, falou que estava preocupado porque não abria a porta, não tinha notícias, e levou o policial para fazer o flagrante do que ele colocou como sendo um assalto com um assassinato, né? Ele ajudou a polícia, ele comunicou com a esposa, com os filhinhos pequenos, e foi como se fosse um ajudante ali para resolver tudo, para cuidar de tudo, para que os policiais e a justiça jamais desconfiassem dele e achassem que era um ladrão que roubou, assassinou e fugiu, né? A justiça nunca conseguiu descobrir a verdadeira história, a justiça humana. Ele, pouco tempo depois, decidiu se mudar para um centro comercial grande, para uma cidade grande, e lá ele estabeleceu negócios. Só que ele começou a ficar incomodado porque algo o perturbava. E ele se arrependia em alguns momentos de ter assassinado o antigo patrão. Aí ele decidiu procurar uma moça para casar, né? Encontrou a moça, se apaixonou, teve 5 filhos, mas ele trabalhava dia e noite, quase não tinha tempo para a família, porque ele buscava fugir dos pensamentos dele. Só que o que ele não sabia? Que onde ele ia, qualquer cidade que ele estivesse, qualquer trabalho, aquele patrão em espírito ficou com ódio tremendo e ficava xingando e odiando ele o tempo todo. Então ele sentiu um mal-estar tremendo, porque ele recebia todas essas energias do patrão assassinado. Então, a conexão psíquica que esse desencarnado, odiando ele, né, o seu assassino, era tão grande que vocês já viram quando tem um muro que a gente planta aquela planta chamada era? Pois é, essa era é aquela que vai grudando no muro e vai se esparramando e tampa o muro. De repente a gente olha, tá só a planta, a gente não vê mais o muro, né? A cal, o cimento, nada disso. Então aquelas vibrações do desencarnado de ódio fizeram isso com o cérebro dele, foram entranhando ali, dominando. E por que tinha, né, essa conexão? Porque o ódio dele se conectou ao ódio do outro, arrependimento, aí que o outro se vingava. E outra coisa, ele foi exaurindo a sua energia, porque durante a noite ele acordava, dormia e acordava com pesadelos sobressaltados, né? A mulher levava susto dos pesadelos que ele tinha, né?
Por quê? Porque quando ele relaxava e buscava dormir, o verdugo dele, o desencarnado, estava ali junto e brigava com ele. Então ele foi ficando sem dormir direito, com esses pensamentos, trabalhando muito para fugir, e nada ele conseguia fugir de uma consciência pesada. Então, nessa situação, ele começou a ter uma depressão nervosa, né? E ele começou, o corpo físico dele começou todo em cadeia a se desestruturar, né? Então, a dor do remorso impedia que ele acionasse a esfera superior dos pensamentos dele. Então, ele não conseguia elevar os pensamentos. Então, ele ficava naquela faixa vibratória baixa. Então, ele se comunicava com aquele que estava também na faixa vibratória baixa pelo ódio. Esse desequilíbrio perispiritual dele provocou um caos orgânico. Então, ele ficou bem doente, né? Então, o que o Calderaro fez? Ele colocou as mãos sobre o cérebro dele, sobre a cabeça, e começou a emitir vibrações de luz. E aí iniciou o tratamento deste doente. Mais à frente no livro, né, a gente vai ver como que vai se dar o processo de cura e tudo mais, né? Mas é só essa história para vocês verem a que ponto que chega um ódio, né? O amor não trabalhado, né? E aí a gente pensa, nossa, ainda bem que eu não odeio ninguém assim. Eu não tenho esse processo de ódio. Sim, ele também não tinha. Mas foi o alimento, né, do ressentimento, da mágoa. Vocês pensem em quantos anos esse rapaz ficou guardando mágoa sem falar nada, né? E ele esperou depois, décadas depois, para ele poder exigir o que ele achava que tinha direito, né? Então, a situação muito difícil. E o outro, que era patrão, não percebia quanto estava sendo injusto, né, em não dar ao outro aquele salário, mas ele, na cabeça dele, ele achava que estava fazendo tudo certo. Os dois muito errados. Mas a relação de ódio e a falta de perdão, porque já que esse moço poderia falar, bom, então eu te agradeço por esse tempo, então eu quero esse dinheiro e vou recomeçar a vida em outro lugar, e apaga, né, aquele tempo, mas ele não conseguiu. Ao invés dele alimentar a gratidão e o perdão, ele alimentou o ódio. Só para vocês terem uma noção de onde podemos chegar quando alimentamos um ódio. E como começa o ódio? Ele não começa, eu estou odiando. Não. Começa num processo de se instalar nos nossos corações. E tudo começa assim, com aquela picuinha, com aquela mágoazinha, né? E vai somando, porque eu não me desfaço disso, então vai somando, 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 quando eu vejo está uma coisa descontrolada, né? Mas aí nós nos perguntamos, né? Como é que é a história do perdão? A quem que eu tenho que perdoar? Aquele que faz você se sentir ofendido, né? Você não perdoa a causa, ali, o processo, a ação. Você primeiro precisa perdoar aquele que praticou a ação. Então, o processo não é uma chave mágica. Hoje eu vou perdoar, perdoei, pronto. Não. Por quê? O processo da cura da alma, ele passa por etapas, como o processo da cura do corpo físico, que é também por etapas. Então, quando a gente está com uma infecção e tem que tomar um antibiótico, não é assim o primeiro comprimido, puf, não. Tem um período que você toma, vai acumulando aquele antibiótico, começa uma ação, aí depois aquela ação fica eficaz, precisa de acontecer por um tempo, até que você tira o antibiótico do seu organismo. Não é assim? Né? A gente costuma falar assim, como legal, o antibiótico começou a fazer efeito, né? Então, a mesma coisa, o processo terapêutico, onde nós vamos curar as doenças das nossas emoções,
que nos adoece, também é um processo, né? Você chega na terapia e você vai trabalhando, às vezes, comendo queijo pela beirada até chegar naquela ferida que dói. Você, às vezes, não pode chegar diretamente naquilo, porque você, às vezes, não está dando conta. Mas é um processo. O processo da cura, né? Então, o que é o processo de perdoar? É uma cura. É uma cura física, porque o perdão adoece. Desculpa, a falta do perdão adoece. É uma cura espiritual, porque evita processos de obsessão como esse que eu contei para vocês. E é uma cura da mente, porque a sua mente vai estar liberta, né, dos pensamentos que te escravizam e te correntam sempre naquele momento. Vocês lembram daquele filme? Ai, gente, esqueci o nome. Que todo dia acontecia a mesma coisa? Era uma prisão que a moça tinha de voltar sempre no mesmo dia, por conta da lesão cerebral dela após um acidente. Quando nós não perdoamos, passamos por aquilo ali. Só de assistir o filme é engraçadinho, tá, mas a gente cansa. Você pensa todo santo dia ela voltar na mesma história de vida, né? Então, o não perdão é fazer a gente reviver a mesma história de novo, inúmeras vezes. Só que quando a gente revive, a gente sente e a gente pensa tudo de novo. É um processo terrível de dor, a falta do perdão. Ah, mas eu não tenho inimigos. Não, a gente não precisa de ter um grande inimigo. A gente tem que cuidar dos ressentimentos, das mágoas, para que não vire uma bola de neve e forme um grande ódio, né? Bom, então, como saber, né, se nós perdoamos, se o coração ainda sente tristeza quando a gente lembra daquele caso, né? Então, de repente, alguém me humilhou muito perante os meus colegas de trabalho, aí eu lembro daquilo, sinto uma tristezinha, será que eu não perdoei? Né? O perdão não é o processo de apagar da memória. O perdão é um processo de apagar a grande dor que fica no nosso coração. Tem diferença, né? Então, quando o nosso coração, e a gente pensa, eu quero tanto perdoar fulano por aquela vez, né, que fez isso, só esse desejo, né, de perdoar já é o primeiro passo, né? Eu estar disposta a dar o primeiro passo em direção àquela criatura que me machucou, aí já começou o processo do perdão. Só que o que a gente não pode fazer? Empacar aí, né? Aí eu falo que vou e não vou, porque também dificulta, né? Então, se eu tenho uma resistência em perdoar, não começou o processo. Eu preciso de trabalhar essa resistência para ver por que ela está tão forte, né? Bom, talvez eu não consiga arrancar tudo de ruim, né, do meu coração que o outro colocou e provocou, né? Talvez não. Mas eu preciso de perceber o tamanho da mágoa que ficou, o tamanho da dor, para que eu comece a trabalhar de pouquinho em pouquinho. E quando eu percebo, eu já estou curada, né? Quando eu ainda sinto aquele mal-estar, quando eu lembro de algo que me magoou e que eu acho que eu já perdoei, é porque ainda tem uma feridinha no coração. E a feridinha precisa ainda de ser tratada, sabe? É quando a gente tem um corte, a gente dá ponto, tal, aquela coisa, tal, começa... Aí fica um sinalzinho, eu vou ali passando um medicamentozinho para tirar aquele sinal, né? Então é isso. Às vezes ainda tem pequenas dores no nosso coração. E aí eu não fiz o grande perdão, mas eu comecei com pequenos perdões nessa linha dentro desse grande perdão. E eu preciso de dar continuidade. Por quê? Porque vai fazer bem para mim. Então, quando eu começo esse processo do perdão,
e eu elaboro uma vinculação com os pensamentos e sentimentos vinculados ao perdão e não vinculados ao ódio, o tempo é o meu aliado. Porque tem pessoas que falam assim, o tempo vai curar. Ele vai curar porque ele se movimenta e te ajuda no processo, sabe? Os ingredientes é você que coloca dentro do liquidificador. Depois o movimento dele te ajuda muito a picar, né? A moer. Agora, os ingredientes têm que ser seus. Então, o tempo, só passar o tempo sem eu me trabalhar, não dá, né? Então, o que eu tenho que saber? Que todas as vezes que eu opto por começar o processo do perdão, dando o primeiro passo em direção àquele que me magoou de forma leve ou profunda e intensa, eu tenho a presença de Deus. Por quê? Porque a minha força, a minha capa, a minha espada, meu escudo, né, vai ser através da oração. Mas não é o escudo da negação. É da proteção para durante esse processo você não se ferir ainda mais. Porque às vezes eu começo a querer perdoar e vou tão despreparado, sozinho, sem o apoio do nosso Pai, que aí eu até aumento a mágoa. Então é por isso que diante de todo o processo de iniciar o perdão, eu preciso de me conectar através da oração, da meditação, do silêncio, da música que opera em mim uma força extraordinária. Nós temos que descobrir quais são as nossas atitudes, né? Ou os estímulos que eu tenho para me fortalecer, para que aquela dor não doa tanto mais, né? Então, o perdão também é importante, por quê? Porque quem não perdoa, normalmente fica triste, né? Como esse caso da história. Então, o perdão é uma oportunidade de expulsar inúmeras tristezas do meu coração, que estão vinculadas à mágoa, ao ressentimento, né? Então, hoje em dia falta a gente parar para pensar, para ouvir a música, para ler, para pensar o que eu preciso para estar junto neste processo de perdão. E eu sugiro que nós tenhamos esses momentos, né? Enquanto a gente fala de perdão, vocês devem estar pensando em diferentes situações vividas na vida de vocês, como eu penso em diferentes situações vividas na minha, né? Então, através da oração e da meditação, me conecto com Deus, e Deus ajuda a expulsar essas tristezas, e ajuda o tempo a se movimentar, e é como se fosse um trabalho em equipe, quando eu movimento o auxílio da espiritualidade nesse processo de perdão. Eu não tenho e não preciso de ser um super-herói, né? Eu não preciso de ser o super-homem, né? Uma mulher maravilha, que nada atinge. Não. Eu preciso ser eu, na minha pequenez, e pedir ajuda, sim, que vem do alto. E com a coragem e o desejo de verdadeiramente trabalhar essas tristezas, mágoas e ressentimentos, com essa ajuda, eu inicio o meu processo de perdão, o meu processo de cura. Já ficou provado, vocês entrem e procurem inúmeros trabalhos universitários em que se analisaram a importância do perdão. E depois que o perdão acontece, até fisicamente existe uma melhora muito grande, né? Porque a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, ela adoece, provoca inúmeras doenças. Doenças físicas, emocionais, psicossomáticas. A gente adoece quando não perdoa. Então, eu não estou fazendo um favor, uma coisa maravilhosa para o outro apenas. Eu estou fazendo algo maravilhoso para mim. Porque perdoar é um ato de auto-amor. Quando eu dou conta de perdoar, é porque eu estou trabalhando a minha autoestima, porque eu vou ser mais forte do que aquela dor.
Todos nós temos o direito de ter mágoa, raiva, um pouquinho de rancor, ressentimento, tudo isso chega para nós. O que a gente não pode fazer? É viver nisso. Então, vocês pensem bem. O caso desses dois homens que nós contamos, encarnados e desencarnados, eles estão ali, os seus cérebros estão conectados por ondas energéticas, porque não saem da dor, do ressentimento, do ódio, do arrependimento, da mágoa. Não é a gente sentir algo que nos coloca no processo da doença. É a gente permanecer no sofrimento, a gente permanecer no ódio, a gente permanecer na dor. Todos nós, todos os dias, eu não vou fazer uma live aqui contando das minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas doenças e tudo mais para vocês. Não, a gente está estudando junto. Mas quando eu estudo, eu aprendo e tento colocar em prática alguma coisa, e cada um de vocês também, né? Mas nós não sabemos o que cada um carrega dentro de si. Então, nós precisamos de sair dessa mágoa, dessa dor. E não é pedido que nós façamos isso sozinhos. Nós temos recursos terapêuticos, né? Nós temos a oração, nós temos a meditação, nós temos a musicoterapia, nós temos palestras, nós temos livros maravilhosos, leituras edificantes que nos auxiliam. Nós temos amigos que podem nos auxiliar. Nós temos familiares que podem nos auxiliar. Nós temos a doutrina que nos ajuda, né? Então, ninguém tem que ser super-herói para dar o primeiro passo em direção ao perdão. Então, estender demais o sofrimento é criação de doença. Nós temos que ficar cientes disso. Então, o ódio, ele traz um grande prejuízo, como ficou mostrado nessa lição, físico, mental e espiritual. Então, que a gente não se entregue ao ódio, mas que a gente busque verdadeiramente aprender a perdoar. E aprender a perdoar é possível, porque a gente aprende a amar, a gente aprende a fazer caridade, a gente aprende a ter esperança, a gente aprende a pensar de forma positiva. Então, uma das dicas, e que me auxilia, né, nos momentos de perdão que a gente tem que aprender, é fazendo afirmações positivas. Por que afirmação positiva que eu trago aqui? Você não precisa ter nenhum estudo complexo. Basta você mudar o padrão de pensamento. E aí, Emmanuel fala aqui no final, né, do capítulo, se todos perdoarmos, né, aprenderemos que somos todos irmãos diante de Deus, né? E o que ele fala aqui? A saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade. A compreensão recíproca extinguiria o ressentimento, o ciúme, né? E deixaria de dar um terreno propício à obsessão, à loucura, à enfermidade e à morte. Então, Emmanuel pede, né, que o pensamento nosso precisa de ser o do desejo de perdoar, o desejo de aprender e de começar agora. Então, eu trouxe aqui para vocês, Flora, apóstolo secretário, algumas afirmações positivas para nos ajudar a dar o primeiro passo para os grandes, inúmeros perdões que nós temos que dar, né? Então, por que da afirmação positiva? Porque talvez é uma sugestão de um primeiro entendimento para começar a aprender a dar o primeiro passo no grande processo do perdão, certo? Primeira afirmação. Eu vou falar e vocês, aí de onde estiverem, repitam. Vamos jogar para o universo essa energia, porque o universo nos devolve de forma maravilhosa. Meu coração se abre para o perdão.
Através do perdão, eu alcanço o amor. Meu coração se abre para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor. Pode colocar, Flora, por favor. No nosso chat tem essas afirmações, tá bom, gente? Quem quiser fotografar ou copiar, tá? Segunda afirmativa. Não quero ser uma vítima. Eu me recuso a sentir desamparo. Afirmo o meu próprio poder. Não quero ser uma vítima. Eu me recuso a sentir desamparo. Afirmo o meu próprio poder. Quanto mais nos fizermos de vítimas e nos acharmos coitadinhos, maior o ressentimento, maior a raiva, porque nós achamos que o outro está nos destruindo. Então, se eu recupero o poder de ser quem eu sou, né? E eu não entro no processo de vitimização, eu já estou auxiliando no processo do perdão. Terceira frase. O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Olha que coisa linda, né? É validar o momento presente e validar o que eu estou pensando agora. O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Quarta frase. Eu estou pronta para ser curada. Eu estou disposta a perdoar. Está tudo bem. De novo. É muito profundo, né? Eu estou pronta para ser curada. Eu estou disposta a perdoar. Tudo está bem. E por último, né? Para fechar, uma afirmação da compreensão do porquê que é tão importante falar essas frases várias vezes ao dia, todos os dias, quando eu quiser ter forças para iniciar o processo do perdão. A quinta. À medida que mudo meus pensamentos, o mundo à minha volta também muda. À medida que mudo os meus pensamentos, o mundo à minha volta também muda. Por quê? Porque as conexões espirituais mudam. Porque as conexões mentais, né? De pessoas aqui encarnadas comigo, eu vou procurar outras tribos diferentes, né? Eu vou me vincular a pessoas que não alimentem essas relações tóxicas, né? Então, o mundo muda. O meu mundo muda, o mundo externo muda. Vamos juntos. Estudar, aprender, cada um escolher qual é o primeiro passo. Alguns vão de tênis, outros de rasteirinha, outros de havaiana, outros de salto alto, outros de bota. Cada um tem seu primeiro passo, não tem que ser igual. Mas se a gente estiver junto, sabendo que a gente tem esse apoio, ajuda demais, né? Então, o título do capítulo, se todos perdoassem. Então, vamos imaginar o quanto faremos a diferença, né? Então, vamos, neste momento, com essa reflexão que cala fundo o nosso coração, fechar os nossos olhos e nos colocarmos abertos para que a espiritualidade atue em nós, iluminando os nossos cérebros, os nossos sistemas nervosos,
os nossos órgãos, as nossas vidas, né? Juntos vamos orar. Estela colocou uma coisa ali interessante, que eu estava falando só antes da gente começar a oração, que essas afirmações também são importantíssimas para o auto-perdão, né? Muito importante. E você adivinhou, Estela, que uma das nossas próximas lives vem o auto-perdão. Vamos ter uma live toda para auto-perdão. Muito obrigada. Então, vamos então fazer a nossa prece nesse momento. Pai de infinita bondade, Deus amigo, Deus bondoso, Deus de infinito amor que nos criou. Obrigada pela vida que nos deste. Obrigada, Pai, por podermos ter a oportunidade de conhecer as suas leis tão maravilhosas, que regem esse universo maravilhoso que faz parte de nós e do qual fazemos parte. Nessa sincronicidade, essa sintonia maravilhosa, nós te agradecemos, Pai, por todos esses conhecimentos que chegaram até nós agora, quando nós estamos prontos para ouvir e com a força necessária para podermos buscar colocar em prática tudo o que aprendemos. Obrigada, Pai, pelo firmamento, pela natureza, pelos irmãos que habitam este planeta conosco. Obrigado pela família que nos destes, pelos amigos que estão nos nossos caminhos. Obrigada por todos estes que são nossos professores na vida, que nos ensinam a paciência, o amor, que nos ensinam a seguir adiante. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, neste momento nós te rogamos, Jesus, que possa nos iluminar, nos fortalecer, nos auxiliar, porque nós necessitamos estar inteiros e o máximo de plenitude precisa habitar o nosso ser, para que nos sintamos mais fortes para conseguir caminhar. E hoje aqui, Jesus, estamos dispostos a receber a tua luz, os teus ensinamentos, os tratamentos que necessitarmos, para que a felicidade possa fazer parte da nossa rotina. E por isso, queremos tirar dos nossos corações os pesos dos ressentimentos, das dores. Queremos transmutá-los em sentimentos de gratidão pelas aprendizagens corridas. Jesus, nós necessitamos neste momento que o Senhor nos nutra de força para lapidarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções e conseguirmos iniciar o processo do perdão, que vem de uma forma tão importante no nosso processo de cura físico, espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes o suficiente para termos a disciplina e persistência de mudarmos o nosso padrão de pensamento, para que possamos nos unir e fazer com que essa espiritualidade
somada a todos nós que ainda estamos na Terra, possamos ser luz e mudarmos este mundo em que vivemos. E que o nosso mundo interno seja de amor, de força, de fé, de esperança e luz. E que o nosso mundo externo se converta na luz, reflexo dos corações de todos que o habitam. Que possamos agradecer o alimento à nossa mesa, agradecer essas palavras, esses livros maravilhosos, agradecer as palestras que escutamos, agradecer a oportunidade de servir, a oportunidade de sermos agentes, de fazer o bem e de redescobrirmos o poder amoroso do Pai que habita em nós. Que possamos crescer e fazer o melhor para nos sentirmos felizes e plenos. E que possamos ser os agentes de felicidade de todos aqueles que nos cercaram. Mãe Santíssima, a Senhora que disse, eis aqui a serva do Senhor, nos ensine a ser humildes nos processos da vida, principalmente diante dos aprendizados mais dolorosos. Mas te pedimos, Mãe querida, que a Senhora envie todos os trabalhadores às suas falanges para amparar essa terra que sofre com as provas e expiações. Que possam os hospitais receberem a sua luz, os orfanatos, os presídios, as pontes onde houver um coração necessitado do amor pleno. Te pedimos para que todos nós, brasileiros, possamos aprender verdadeiramente a amar. Pedimos por todos os outros países. Pedimos em especial por aqueles países que estão sofrendo tragédias difíceis. Mas te pedimos que a nossa terra seja envolvida pela tua luz amorosa. Que o nosso Jesus possa envolver a cada um de nós com essa luz também. E assim, que nós tenhamos a coragem de perdoar verdadeiramente, verificando que muitas vezes o nosso olhar enxergou também tantas coisas difíceis, tantas dificuldades, ao invés de enxergar as facilidades também. Em tudo, há luz, porque este universo é a luz do Pai que habita em nós. Com esta prece, nós encerramos este momento de estudo e oração. Gratos por todo o trabalho realizado, gratos por todas as bênçãos que recebemos. Que assim seja. Finalizamos então, meus amigos, mais um estudo e oração. Muito obrigada, receba o meu abraço carinhoso, a minha gratidão. Quem gostou do estudo de hoje, por favor, dê like. Quem ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal. Se achar que esses estudos podem ajudar alguém, divulguem nas suas redes, né? Divulguem nos seus contatos, né? Porque nós vamos formando essa grande corrente de orações. O nosso objetivo é esse, estudarmos e orarmos. Como eu estou descobrindo nestes estudos ensinamentos maravilhosos para a minha vida e que estão me transformando em alguém mais feliz, menos exigente, menos rancorosa, né? Eu estou verdadeiramente disposta
a construir felicidades, paz e amor, e a perdoar. Vamos neste processo, inúmeros processos, caminhando juntos, cantando, buscando a felicidade durante este processo. Tá certo? Uma boa noite, o meu muito obrigada, que Deus nos abençoe. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui de novo reunidos, com mais um estudo de oração. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.